Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês a partir do capítulo 15, a partir do verso 32. Diz assim: Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos seus discípulos, que os distribuíram para a multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. O que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou para casa, entrou num barco e atravessou na região de Magadã, ou Magdala, em algumas outras versões. Bom, vamos lá. Irmãos, os evangelhos eles relatam para nós duas multiplicações do pão, a primeira e a segunda. Há uma diferença entre um e outro na questão do número. A primeira 5.000 pessoas, 5.000 homens, essa segunda 4.000, a terceira 5 pães e 2 peixinhos, essa 7 pães e alguns peixinhos, e aí sobra 7 cestos nessa, na outra sobra 12 cestos, mas eu não vou entrar no numérico dessa vez. O que me chama a atenção bastante desse relato dos autores do Evangelho é como o Senhor se importa com as nossas necessidades mais básicas e com cada detalhe. E é nisso que eu quero me apegar. Quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós, lembrando, o Senhor Jesus é a expressão perfeita do caráter do Pai. Se Jesus se importa, Deus se importa. Vamos lá? Começa falando assim: Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Irmãos, Jesus quer que os discípulos saibam que ele tem compaixão. Ele se move em compaixão por várias vezes. Muitas vezes mesmo o Senhor vai se mover em compaixão. E o que é a compaixão, irmãos? A compaixão é justamente o sentimento, é a misericórdia de Deus. Misericórdia, ou seja, ele sabe da miséria que o nosso coração tem e ele se move por empatia e simpatia. Empatia é uma expressão de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Paulo várias vezes retrata: chorai com os que choram e se alegrai com os que alegram. Saiba que ele nem manda as pessoas, nem manda os seus discípulos pregarem a palavra. Ele manda chorar, derramar lágrimas com aqueles que derramam e sorrir com aqueles que estão alegres. Ou seja, se sentir o mesmo que a pessoa está sentindo. E simpatia é sentir com é como se nós estivéssemos sentindo o mesmo sentimento, e o outro é sentir com, ou seja, passar aquele momento com a pessoa. E o Senhor fala assim: estão comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. O Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. Eu quero repetir isso. O Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. O Senhor se preocupa com toda a sua caminhada. Você percebe que ele se preocupa com as pessoas podem desmaiar no meio do caminho? E aqui retrata que o Senhor tem, logicamente, irmãos, o Senhor veio para chamar os arrependidos a se arrepender os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar para os que estavam perdidos ao resgate de muitos. Ele veio para salvar e não para condenar. Não é época de juízo, nós vivemos o ano do jubileu, ou seja, o ano favorável do Senhor, o tempo da graça do Senhor. É muito bom nós termos isso, mas ele se preocupa sim com cada detalhe. Olha, eu costumo falar que não tem oração. Se você coloca o teu coração nela, não tem oração vã diante do Senhor. O Senhor, ele ouve
irmãos, eu era muito religioso, eu não tinha coragem de pedir dinheiro para Deus. Hoje eu peço, Ele é meu Pai. Quantas vezes eu pedi meu Pai terreno, não vou pedir para o meu Pai do céu? A palavra fala, Mateus 6,34, que os dias são maus, para nós não nos preocuparmos com aquilo de comer ou de vestir, porque se Deus veste os lírios do campo e alimenta os passarinhos, se Ele ama tanto um passarinho, irmão, não vai amar nós que somos a coroa da criação? Não é verdade? Quero ler com vocês Salmos 103, versículo 17 e 18. Vamos lá. Diz assim, não, na verdade, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de os que os temem, pois Ele sabe que somos formados. Lembra de que somos pó. O Senhor conhece todas as nossas fragilidades, Ele é o Criador e nós somos a criatura, e Ele nos ama como um pai. No Antigo Testamento é difícil achar essa expressão de pai como aqui o salmista retrata, como um pai tem compaixão de seus filhos. O Senhor Jesus trouxe justamente na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e aí ele vem: dá-nos o pão de cada dia. Então não devemos ter vergonha, meus irmãos, de expor qualquer vergonha. Às vezes nós temos vergonha de falar para as pessoas com questão financeira, ela abala muito o nosso emocional, abala muito o nosso querer, mas o Senhor não. O Senhor, Ele se preocupa como nós vamos nos manter no caminho, e saiba que Ele é o nosso ajudador. Ele quer sim que nós tenhamos, sabe, a intimidade para chegar para Ele e pedir. Irmão, não é vergonhoso, o Senhor sabe, e na verdade muitas vezes Ele deixa para que nós vamos e peçamos a Ele mesmo. Essa é a intenção dele. Isso cria mais intimidade, mais fervor, isso cria fé em nosso coração, quando nós vemos que as nossas orações a respeito da prática financeira são supridas no Senhor. Quero continuar no versículo 33, fala assim: os discípulos porém disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Eu quero dizer, tem muito discípulo esquecido. Tem muito discípulo que se esquece. Olha, Lamentações 3:21, o Jeremias retrata, fala: quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que dá mais esperança? O Senhor fez a primeira multiplicação. Entre uma multiplicação e a segunda, os autores relatam, e alguns teólogos acreditam, que o Senhor fez com um propósito específico, um para alcançar os israelitas, outros os judeus. Mas a verdade é que os discípulos não deveriam ter esquecido disso. Ele fez lá a primeira vez num deserto novamente, estavam ali novamente com fome, e eles preocupados. A grande questão, irmãos, nem é a dúvida. Muitas vezes quem é discípulo entra em dúvida. Eu quero ler com vocês um versículo que tem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10, fala assim: quando Jesus ficou a só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Essa é uma cena que nós vemos repetidas vezes nos evangelhos. O Senhor ensinava as multidões e muitas vezes aquilo que ele ensinava causava dúvida no coração, e muitas vezes eles se esqueciam. Por quê, irmãos? O Senhor tinha essa paciência toda de ensinar, porque o aprendizado é um processo, e muitas vezes a gente esquece mesmo o que o Senhor nos fala. Irmãos, a nossa mente ela é limitada, mas o Senhor ele tem uma memória firme, e Ele sabe quando nós aprendemos de verdade ou não. Então, às vezes se repete o mesmo ensinamento, às vezes se repete o ciclo. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado pelo deserto novamente. Olha, saiba que às vezes atrás de um deserto nós encararemos outro deserto. Às vezes vai ser o mesmo cenário por dias e dias, mas saiba que nesse mesmo deserto nós enfrentamos ventos e tempestades, e são esses ventos que apagam os nossos rastros e trilhas. Olha, eu quero dizer para vocês, Jesus perguntou a mesma pergunta: quantos pães vocês têm? Jesus nem perguntou se eles tinham, sabiam que eles tinham. E eles respondem: 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Mateus 25, versículo 23. O Senhor tem trazido a questão do contentamento para nós. Olha, seja fiel no pouco, e no muito Ele te colocará. Seja fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel com a pouca memória, seja fiel com a pouca esperança, seja fiel com a pouca fé, seja fiel com a pouca alegria no coração. Continue entregando para o Senhor tudo que você tem. Entrega os 7 pães e os 2 peixinhos.
e os peixinhos que você tem, entrega teu alimento, entrega as tuas, entrega mesmo, meu irmão, até a tua pouca alegria, entrega tudo para ele. Entrega, sabe por quê? Porque quando nós entregamos, quando nós mostramos para ele aquilo que nós temos, ele manda que nós entremos no descanso. Olha o que ele fala no versículo 35. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Sentar é uma posição de descanso. Agora ele vai agir. Eu quero repetir. Ele vai agir. Agindo Deus, quem impedirá? Mas em Isaías 64, versículo 4, fala que desde os tempos antigos não se ouviu falar e nem se viu um Deus para aqueles que trabalha, para aqueles que nele esperam ou que nele confiam. Deus não trabalha para aquele que nele pede. Deus não trabalha para aquele que nele, sabe, faz uma coisa boa para ele. Deus não trabalha para aquele naquele que nele insiste. Deus trabalha para aquele que nele confia ou para aquele que nele espera. E espera e confiança estão atreladas intimamente em todas as escrituras sagradas, numa simples convicção de um descanso, a qual o Senhor tem prometido para nós desde os tempos antigos. Logicamente, o nosso descanso eterno é no céu, mas o Senhor sempre nos dará descanso em meio às aflições. Eles estavam com fome, mas não teriam nem o trabalho do preparo, estava na mão do Senhor. E olha o que fala: tomou os 7 pães e os peixes, e agradeceu e o partiu em pedaços. Meu Deus, estou pregando aqui para pessoas para a qual o Senhor tomou, e eu estou rindo de nervoso, irmãos. O Senhor me tomou algo que eu tenho plena convicção de que foi o Senhor que tomou da minha mão, sabe? Eu estou pregando aqui para pessoas que se sentem que foi tirado algo. Eu quero dizer, vai ter restituição. Mas antes nós vamos nos sentir em pedaços. Antes é a parte em pedaços. Coração partido, não é verdade? Eu gosto de um versículo, sabe? De Jó. Talvez o homem que mais sofreu na Bíblia, logo depois do Senhor Jesus. Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois rasgou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e eu estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos de nós têm essa coragem de, sabe, adorar ao Senhor no meio da aflição? Quantos de nós têm a coragem de adorar o Senhor quando Ele nos toma alguma coisa e reparte em pedaços? Quantos, sabe? Mesmo que seja para abençoar, porque Ele olhou para o céu e abençoar. E quando o Senhor toma, é com esse motivo. É para que uma bênção maior venha. Não só para nós, não só para os discípulos, mas para todos. Olha, eu gosto porque os discípulos ali atrás perguntam ao mestre: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse deserto? Estavam todos num deserto. Estavam todos, sabe? E muitas vezes o Senhor toma e vem o deserto. Foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu. A palavra fala claramente que Satanás se apresentou diante de Deus e Deus meio que provoca: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás, logicamente, vai naquela querendo desafiar Deus também. Ele fala: mas também tu o cercaste com a sebe, ou seja, com um muro, abençoou ele lá dentro e não deixa que ninguém toca, deixa só eu tocar nele. Tá, pode tocar. Mas só não toca na vida dele. E naquele momento Jó viu a sua vida entrando em ruínas. Um temporal arruinou a casa. Ele era um homem mais rico, matou os filhos que estavam comemorando, fazendo festa dentro da casa. A sua esposa começou a amaldiçoar e ele perdeu toda a criação dele, ou seja, toda a riqueza. Passou por um período intenso de sofrimento. Mas Alisson, a palavra não era sobre compaixão? Sim. E agora que vem a parte boa, porque depois de partir em pedaços, em seguida entregou aos discípulos e que os distribuíam à multidão. Perceba, tem um propósito, porque o Senhor entrega a quem é discípulo. O Senhor não entrega diretamente à multidão. O Senhor entrega o alimento aos discípulos.
É necessário, sabe, praticar o Mateus 6,6. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Com a finalidade, meus irmãos, entregar para as pessoas. E muitas vezes vai ser assim. O Senhor vai nos colocar em sofrimento para que nós tenhamos empatia e compaixão. Sabe por quê? Se estiver tudo bem, irmãos, nós não conseguimos sentir o que o outro sente. Sabe, saber o que é atravessar um deserto. Saber o quanto angustiante é uma espera prolongada. Saber que às vezes o alimento, o dinheiro que nós temos na carteira não dá, não tem nada, sabe, não dá, mal dá para aquele dia. E ele vai colocando contentamento dentro do nosso coração, porque afinal de contas, o justo viverá pela fé no seu Deus, pela fidelidade do seu Deus. O seu Deus entregou os discípulos. Olha, todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos cheios, com as sobras. O Senhor não desperdiça nada, meu irmão. O Senhor realmente não desperdiça nada. Adivinha para quem foi aqueles 7 cestos cheios? Para os discípulos. Por que 7 e 12 no outro? Bom, eu tenho uma teoria. Ali na frente, no capítulo 16, fala que tinha um pão escondido num barco. E tá lá, escrito lá, que eles... onde o Senhor fala dos fermentos dos fariseus. Então eu creio que alguém no medo escondeu alguns pãozinhos ali, e o Senhor sabe quem escondeu, e ele deixou essas pessoas sem cesto. Bom, é o que eu creio. Eu posso provar aqui biblicamente falando para vocês. Ali, ó, os discípulos, eles falaram que tinha um pão aqui aqui em Mateus capítulo 16, irmãos. E logo depois, Jesus adverte justamente sobre o fermento dos fariseus, que preocupavam muito com as aparências e em guardar as coisas. Bom, mas não seja pertinente. Aqueles 7 cestos cheios ia dar para os 12 discípulos, para a família. O Senhor não desperdiça nada e Ele guarda tudo. Irmãos, e a palavra fala que os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, só depois de alimentar. Eu quero dizer, meu irmão, depois que você estiver plenamente satisfeito, o Senhor lhe dará descanso no lugar onde você quer, no seu porto seguro, na sua casa. E olha, fala assim, ele entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Irmãos, Magadã, a etimologia da palavra significa cidade das torres. O que eu quero falar? Que mesmo que o Senhor te mande para casa, Ele jamais te deixará sozinho. Em Mateus 28:20 fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Todos os dias. Então Ele zela pelo seu povo. Lá de cima Ele olha e sabe tudo que nós estamos passando. Aquilo ali foi só um evento, poderia acontecer outros. E por isso Ele dá essa a entender de que Ele foi para uma cidade de torre, é um lugar alto, onde Ele vigia nós dia e noite. E eu quero terminar justamente com vocês com Salmos 37, versículo 18. Fala assim, a cada dia, ou seja, todos os dias, e todo dia tem o seu mal. Basta o próprio mal de cada dia, não é verdade? O Senhor cuida dos íntegros e eles receberão uma herança que dura para sempre. Está falando da promessa. Mas ainda não é tempo de promessa, assim como os israelitas atravessaram um deserto com o cuidado diário do Senhor, caindo maná do céu diariamente, eles não poderiam comer, a não ser aquele daquele dia. O Senhor cuida de nós a cada dia. E no versículo 19 fala, em tempos de calamidade, não serão envergonhados, mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. E você pode olhar para o seu lado, meu irmão, você passou pandemia, sabe, irmão, pegou Covid-19, 20, 21, pegou mais de 3 vezes, 4 vezes, eu creio que eu já peguei umas 4 vezes esse tal de Covid-19, e no final se tornou só uma gripinha mesmo, sabe, sei que muita gente sofreu e perdeu pessoas, eu não acho graça disso, não acho graça mesmo, sei que isso dói, mas o Senhor sente compaixão daqueles que andam em integridade, e Ele protege os seus, dos seus inimigos, inclusive dos inimigos invisíveis. E durante esse processo todo, sabe, durante essa dificuldade, depois da pandemia, nós vivemos a fome vivemos a fome, vivemos guerra, e temos vivido guerra em 2 países, tanto na União Soviética como em Israel, e o Hamas tem guerreado
um eminente pronúncio, talvez, de uma guerra mundial, mesmo assim você tem comido, sabe? Você tem comido bem. Eu tenho certeza que de vez em quando rola uma picanha, eu tenho certeza que de vez em quando rola uma pizza e um sandubão bem servido, e mesmo que não role, não tem passado fome. O Senhor tem dado, sabe, muito mais do que nós merecemos. Então seja fiel no pouco, porque há um contentamento e há um desdobramento daqueles que se contentam, sabe? Partiu em pedaços, migalhas repartidas, sabe? Podem se tornar grandes milagres. Migalhas repartidas pode se tornar um grande milagre no teu deserto e no meu deserto, sabe, meu irmão? E eu descanso da certeza que o Covid-19 não pegou o meu e o seu Deus de surpresa. Gostaria de deixar essa breve reflexão com vocês aqui. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau. Ele cuida de ti.